Seja bem-vindo ao Relatos Narrados, o canal onde histórias reais e aterrorizantes são contadas sem cortes. Hoje, você vai conhecer uma história que ultrapassa o medo comum. Um relato que toca onde nem a lógica alcança. Você acredita que certos lugares são capazes de absorver a dor, o ódio e o desespero de quem passou por ali? Que as paredes, mesmo vazias, conseguem guardar os gritos que ninguém ouviu? Jorge também não acreditava. Até a noite em que ele entrou no 502. Agora, apague as luzes. Coloque os fones e, se ouvir algo vindo do quarto ao lado, não responda. Jorge era um homem de rotina. Solitário, simples, cético. Aos 48 anos, era porteiro noturno há mais de uma década. Conhecia bem a solidão das madrugadas, o barulho metálico do elevador quebrado, o eco dos próprios passos nas escadas vazias. Para ele, o sobrenatural era besteira, um escape que as pessoas encontravam para fugir da própria realidade. Fantasmas, assombrações, maldições, tudo isso era para ele o mesmo que desenho animado. Ele já tinha escutado muitas histórias dos moradores, dos outros porteiros, até da zeladora. Todos falavam do apartamento 502, que ali ninguém ficava por muito tempo. Que o antigo morador havia enlouquecido. Que uma criança chorava à noite, mesmo sem ter criança alguma naquele andar. Jorge ria. Chamava de conversa fiada. Mas aos poucos, sem que ele percebesse, o prédio foi ficando diferente. Naquela semana, algo nele começou a mudar. Primeiro foram os pesadelos. No primeiro, Jorge estava parado num corredor escuro e ouvia alguém chamando seu nome. Quando virava para ver, tudo ficava mudo. Acordou assustado, mas deixou para lá. No segundo, ele estava em frente a uma porta, a mesma porta do 502. Mas no sonho, a porta parecia pulsar, respirar. Quando ele tocava nela, sentia algo vivo do outro lado. No terceiro sonho, ele não acordou suando. Ele acordou gritando e com a mão tremendo. Sonhou que estava trancado dentro do 502, ajoelhado, cercado por figuras sem rosto. Todos apontavam para ele e uma mulher de branco, flutuando acima do chão, repetia: "Você entrou, agora você fica." Mas o que mais o perturbou foi o arranhão, um corte fino no antebraço, como se algo tivesse passado as unhas ali enquanto ele dormia. Foi o gato do vizinho, tentou dizer a si mesmo, mas ele morava sozinho e não tinha gato. Era terça-feira, uma daquelas madrugadas úmidas e silenciosas. A cidade inteira parecia anestesiada pela chuva fina e pelo vento que assobiava entre os prédios. Jorge chegou às 22 horas, como sempre. Cumprimentou o colega do turno anterior, pegou a prancheta, conferiu o livro de registros. Nada de anormal. Mas ele já sentia que a noite seria diferente. O prédio era antigo, muito antigo. Construção dos anos 60. E à noite ele parecia envelhecer ainda mais. As paredes rangiam, o elevador gemia e os corredores pareciam mais longos do que de dia. Jorge se sentou na portaria, puxou o velho rádio de pilha e tentou sintonizar alguma música. Mas o som vinha sempre com ruído, como se algo interferisse no sinal. Deixou de lado e ficou olhando para os monitores das câmeras de segurança. Meia-noite, hora da ronda. Subiu do térreo até a cobertura, com a lanterna na mão e os passos lentos, silenciosos. Conferiu as portas, olhou as trancas, anotou os números dos extintores, tudo normal. Até o quinto andar. Ali, o ar parecia mais frio e mais parado. Jorge notou que as luzes daquele corredor piscavam com mais frequência do que o resto do prédio. Uma das lâmpadas fazia um zumbido baixo, contínuo. Era como um aviso sussurrado que ninguém entendia, mas ele ignorou e seguiu. Ao passar pelo 502, algo o fez parar. Um cheiro. Um odor metálico, misturado com mofo velho.
Como o cheiro de um ferro enferrujado que foi molhado com sangue, Jorge encostou o ouvido na porta. Silêncio. Mas teve a impressão de ouvir respiração. Leve, lenta. Como se alguém estivesse encostado do outro lado da madeira. Se afastou. Fingiu que não ouviu. Terminou a ronda e desceu. Na portaria, os monitores estavam falhando. A câmera do 5º andar, a que dava visão direta, da porta do 502, estava completamente fora de foco. As linhas da imagem tremiam como se fossem ondas. E mesmo assim, no meio da distorção, Jorge viu o que parecia ser uma silhueta escura, parada no corredor. Olhou para o relógio. 2h12 da manhã. O rádio chiou. Um som seco, como se algo tivesse riscado o microfone. E foi aí que ele ouviu a campainha do 502 tocando. Jorge olhou fixo para o monitor. A porta do apartamento, aquela que ele tinha visto fechada há menos de uma hora, agora aparecia entreaberta. Ele congelou. Sentiu um arrepio subindo pelas costas, tão forte que pareceu gelar a espinha. Levantou devagar, pegou a lanterna e foi. A cada passo rumo ao elevador, Jorge sentia o ar mudar. Como se o prédio estivesse em silêncio absoluto, mas ao mesmo tempo, ouvindo. O elevador abriu com um gemido. Jorge entrou, apertou o botão do 5º andar. A luz interna piscou 1, 2, 3 vezes e então apagou. O elevador continuou subindo no escuro, gemendo como se estivesse carregando algo mais. Ao chegar no 5º, as portas se abriram com lentidão. O corredor estava mergulhado numa penumbra estranha. As lâmpadas tremeluziam, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas pelas paredes. O silêncio ali não era só a ausência de som. Era como se ele estivesse dentro de um som abafado. O tipo de silêncio que pressiona os ouvidos. Jorge teve a impressão de que até sua própria respiração estava mais baixa. O tapete do corredor parecia úmido. Ele olhou para os lados. Não, havia sinal de vazamento, mas o frio estava mais forte ali, um frio que não vinha do vento. Era como o frio de um cômodo fechado há décadas, e então ali estava ela, a porta do 502, entreaberta. Como se tivesse sido deixada assim de propósito. Jorge segurou a lanterna com mais força, engoliu seco e empurrou a porta devagar. O rangido, que saiu, não parecia o de uma madeira velha. Soou como um suspiro. Longo, quente, quase humano. A luz da lanterna varreu a sala. Vazia. Totalmente vazia. Mas não era só isso. As paredes tinham marcas, como se mãos sujas tivessem sido arrastadas por elas, arranhões, manchas escuras, e no teto, uma mancha circular, como se algo tivesse queimado por dentro. O cheiro era horrível, um misto de mofo molhado, sangue seco e madeira apodrecida. E então, veio a voz, feminina, fraca, quase um choro. Socorro! Jorge parou. O coração disparou. A voz vinha do fundo do apartamento, do último quarto. Ele pensou em sair, mas as pernas o levavam. Passou pelo corredor estreito, sentindo o piso ranger debaixo dos pés. A lanterna começou a falhar, tremendo na mão suada. As sombras pareciam se arrastar pelas paredes, como se o seguissem de volta. Chegou à porta do quarto, fechada. Encostou o ouvido. Silêncio, mas do outro lado, 3 batidas, secas, lentas. Jorge engoliu em seco e então girou a maçaneta. A porta abriu sozinha, bem devagar. E por um instante, ele teve certeza de que alguém puxava ela de dentro para fora. A lanterna acendeu, iluminando o quarto. No chão, um círculo escuro queimado, como se um incêndio tivesse começado ali e parado do nada, e no centro, uma boneca velha, de pano, um dos olhos faltando, o outro coberto com linha preta, como se tivesse sido costurado por dentro. Jorge deu um passo à frente e a porta atrás.
dele bateu com força. A lanterna apagou. O rádio chiou com um ruído tão alto que pareceu gritar. E então, o silêncio. Um silêncio opressor. Como se o próprio ar tivesse sido sugado para fora do cômodo. Até que vieram os sussurros. Você entrou. Agora é tarde. Ele também achou que ia sair. No escuro absoluto do quarto, Jorge não enxergava nada, mas ele sentia. O ar ficou gelado, mais do que nunca. Mas não era o frio comum. Era o tipo de frio que congela de dentro para fora. O tipo que paralisa os músculos e faz os dentes rangerem sozinhos. Ele tentou ligar a lanterna. Nada. Tentou acionar o rádio. Só ruído. Então veio o cheiro, forte. Um cheiro de carne podre, misturado com ferro, com cinza. Um cheiro que trazia náusea e vertigem. De repente ele sentiu um sopro na nuca e uma voz, baixinha. Jorge. Como se alguém estivesse ali, bem atrás dele. Tão perto que, por instinto, ele virou o rosto. Mas não viu nada. Ou achou que não. Viu. Porque algo o tocou. Frio, úmido, como se dedos longos e finos tivessem deslizado pela sua nuca. Ele caiu de joelhos. As pernas tremiam. As mãos tatearam o chão. E ele sentiu algo pegajoso. Quando passou a mão na luz fraca que vinha da janela, era sangue, mas não havia ferimento. O quarto estava diferente. As paredes começaram a mudar. As rachaduras tomaram forma de rostos. Rostos de gente gritando em silêncio, com bocas abertas, olhos fundos. Alguns pareciam olhar direto para ele. E então, o quarto se transformou. A madeira do chão rangeu, o teto escureceu. E Jorge teve um flash, uma visão vívida, como se fosse uma memória que não era dele. Ele viu o antigo morador, um homem magro, pálido, de olhos fundos, sentado no meio do mesmo círculo queimado, com a boneca no colo, chorando, sussurrando palavras sem sentido. Atrás dele, no canto do quarto, uma mulher, flutuando, com a pele cinza e os olhos apagados. Ela se aproximava dele, como um animal. E quando tocava em sua cabeça, ele gritava, mas ninguém ouvia. Jorge tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se estivesse assistindo o último momento daquele homem. Ele viu o laço, viu o homem amarrar o próprio pescoço. E antes de se enforcar, ele sussurrou: ela disse que eu nunca sairia. Então tudo apagou, o quarto voltou ao escuro. E no meio do silêncio, a boneca mexeu a cabeça. Devagar, olhou direto para ele e disse, com uma voz infantil, mas vazia: agora é a sua vez. Jorge não lembra exatamente como saiu do quarto. Diz que se levantou, mas parecia que o chão não estava mais firme. As paredes se moviam, como se o prédio estivesse respirando. A porta do quarto não estava onde deveria estar. Parecia mais longe. Ou mais perto, tudo estava distorcido. Ele correu no escuro, batendo nos batentes, nos cantos, tropeçando no nada. A boneca atrás dele dizia seu nome, baixo, várias vezes: Jorge, Jorge, Jorge. Ao passar pela porta do apartamento, ela se fechou sozinha atrás dele com um baque tão alto que pareceu abafar todos os sons do andar. Ele desceu pelas escadas correndo, quase rolando. Cada lance parecia mais longo, como se o prédio não tivesse fim. Os corredores pareciam se repetir. Era como estar preso num looping. Mas ele insistiu, desceu até ver a luz fraca da portaria. Ao chegar lá, caiu no chão. De joelhos, o suor escorria. O peito arfava. Os olhos estavam arregalados, vermelhos. E ele ria baixo, como se tivesse sobrevivido a um pesadelo. Ou não conseguiu falar com ninguém naquela madrugada. Ficou ali, sentado, olhando fixo para o monitor da câmera do 5º andar. A imagem estava limpa, mas ele jura que viu, por um segundo, a mulher de branco olhando pela fresta da porta do 502.E. Ela
sorriu. No dia seguinte, Jorge pediu demissão por telefone. Não voltou para buscar nada por nem uniforme, nem documentos, nem o pagamento atrasado. Sumiu por semanas, até que um dia uma mulher apareceu no prédio. Disse que era irmã do antigo morador do 502. Contou que na mesma noite em que Jorge viu o que viu, às 2h12 da manhã, recebeu uma ligação. Era do número dele. Ela atendeu, mas a voz não era de Jorge. Era uma voz feminina, fraca, quase um sussurro, e dizia: "Socorro, me tire daqui." 3 vezes. Depois, silêncio. Quando tentaram retornar a ligação, o número aparecia como inexistente. Hoje, o apartamento 502 segue vazio, mas os moradores relatam sons, passos no corredor, a campainha tocando sozinha, a boneca, sendo vista em locais diferentes do prédio, mesmo que ela nunca tenha sido levada dali, e uma sombra parada na porta. Às vezes, ela é baixa, como de uma criança, às vezes é alta, como de um homem. Alguns dizem que Jorge voltou lá, outros dizem que nunca saiu. Mas há quem jure que o que estava naquele quarto agora vaga pelos corredores, ouvindo, chamando, esperando alguém que responda. Você ainda acha que tudo tem explicação? Jorge também achava, até conhecer o tipo de silêncio que sussurra seu nome. Se essa história te arrepiou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui no Relatos Narrados, as histórias não são apenas assustadoras, elas te seguem, mesmo depois do vídeo acabar, e quem sabe já não tem algo no quarto ao lado.